Olá, amigos. Vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Aula número 51, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Senhor. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos um texto que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte: Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. O que a Bíblia está nos mostrando nesse texto é que estudar muito, a carne fica enfadada, a carne fica debilitada, a carne fica cansada. Então não vale a pena estudar muito, tem que ter uma medida, para tudo tem medida. Para tudo precisa equilíbrio, até para as coisas que nós achamos que são boas, que nós entendemos que são boas. Estudar é bom, mas exageradamente Deus diz que a carne fica enfadada, fica cansada e tudo tem que ser feito com equilíbrio, evidentemente. O assunto que nós estamos abordando é posição em Cristo, esse é o tema, posição em Cristo 1, abordagem centro da vontade de Deus. Você quer realmente estar no centro da vontade de Deus? Estamos falando sobre pena capital, sobre pena de morte, né? E que no Velho Testamento Deus estabeleceu várias situações onde a pena de morte era aplicada. Vimos na aula anterior que a pena de morte era aplicada no caso de adultério, também no caso da moça perder a sua virgindade, né? No caso de prostituição, no caso de adultério, fornicação e estupro. Também a pena de morte era aplicada no caso de homossexualismo, também para casos de realizar relação sexual com animais, a bestialidade. E aqui nós retomamos dizendo que também para os casos de assassinato, a pena de morte era prevista. Isso está escrito em Êxodo, no capítulo 21, versículo 12. Está escrito o seguinte: quem ferir a outro, de modo que esse morra, também será morto. Também para caso de sequestro, Êxodo, capítulo 21, versículo 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Também a pena de morte era praticada para casos de falsos profetas e dos seus seguidores. Há uma previsão em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 15. Então, certamente, ferirás a fio de espada e os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. No contexto dessa palavra, depois vocês podem estar vendo com maior cuidado, veja que é caso aí de falso profeta e daqueles que seguiam os falsos profetas. Eles tinham condenação de morte sobre eles. Também para caso de desobediência seguida de roubo. Nós temos um caso em Josué, no capítulo 7, versículo 15, e também os versículos 24 e 25 que dizem: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa
e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Também no caso de rebelião de filhos, rebeldia de filhos. Em Deuteronômio capítulo 21, versículos 18 a 21 está escrito: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Também nós temos uma previsão de morte para o caso de idolatria. Aquele que praticasse a idolatria seria morto. Está previsto isso em Deuteronômio capítulo 13, versículos 6 a 10, está escrito: se teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, nem o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, amados, que aqui está falando da mãe, do filho, da filha, do cônjuge, né, a mulher no caso. Qualquer um desses que tentasse desviar do caminho do Senhor, convidando para servir outros deuses, para invocar outra divindade, essa pessoa deveria ser morta, não deveria ter piedade. E o próprio parente que foi convidado seria o primeiro a estar lançando pedras sobre este que tentou desviar do caminho do Senhor. Também uma previsão para irreverência a Deus. Levíticos capítulo 10, versículos 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então veja, em reverência também a Deus era motivo para a morte, para a pena capital. Também encontramos em 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus.
nós percebemos aqui também uma irreverência em que Uzá estendeu as mãos e tocou na arca do Senhor. Ele foi fulminado e morreu, pena de morte. E também assim diversos outros crimes. No entanto, Deus frequentemente demonstrava misericórdia quando a pena de morte era aplicada, no final de contas, todo e qualquer pecado que nós cometemos deveria resultar em pena de morte. Essa é a realidade. Encontramos em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado está sobre ele